creio que tu tens o poder de fazer qualquer coisa. Claro que eu preciso para sustentar minha família, eu preciso para um socorro, eu preciso sim. Mas, Senhor, e para levantar aquilo que parece que já está perdido, eu desmonto no nome de Jesus. A tua força eu decido amar. Eu creio na ressurreição de Lázaro. Glória a Deus, mas a melhor coisa mesmo é a gente estar de volta. Queridos, hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu gostaria de estar lendo com vocês em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 1 em diante. Se eu for colocar um título, eu coloquei um título, olhar para mim, mas não é para mim não, olhar para Deus, né? Como se Deus estivesse dizendo, olha para mim. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é esse olhar para Deus. 1 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagens ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu tive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito e conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Quem realmente sente que tem a mente de Cristo, levanta a mão aqui. Tem algumas pessoas que estão meio tímidas, né? Eu sei que não é fácil mesmo, queridos, né?
às vezes a gente sentir essa liberdade de dizer, nós temos a mente de Cristo. Mas o escritor aqui, ele disse isso com muita autoridade, ele disse com ousadia, nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Então aqui ele começa dizendo, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, ele diz aqui o seguinte, que ele teve um cuidado extremo, de que ele não chegasse para falar aos coríntios alguma coisa que fosse sabedoria humana, mas ele queria que aquele povo conhecesse o poder de Deus. Isso sim, ele julgou ser importante. E ele diz que ele foi com timidez, que ele foi preocupado, que ele foi apreensivo, para que ele não viesse fazer nada que fosse uma coisa humana, uma capacidade humana dele de estar revelando alguma coisa nova. Mas a preocupação dele era que realmente aquele povo pudesse conhecer o poder de Deus. E ele diz, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então essa é a preocupação. E queridos, é muito importante que nós realmente venhamos conhecer, não simplesmente palavra, conhecer Deus de palavras, conhecer Deus de ouvir falar. Quantas pessoas já ouviram falar sobre Jesus? Desde muito pequenos a gente ouvia falar. Quando eu era bem pequeno, as primeiras coisas que eu ouvi falar de Jesus é que Jesus trazia brinquedo no Natal. Quantos ouviram falar isso quando eram pequenos? Não era só eu, viram? Eu morava em Vidal Ramos. Quando eu cheguei em Brusque, sabe quem é que trazia o presente? Era o Papai Noel. Mas lá em Vidal Ramos era o menino Jesus. É isso aí, não é? Quantos era assim, que era o menino Jesus que trazia? Amém. Menino Jesus, que não era mais um menino, né? Ele já era crucificado. Então, quando chegava no Natal, a gente estava ali esperando pelo menino Jesus trazer o presente para a gente. E chegamos aqui embaixo, era tudo diferente. Lá nós ganhávamos só no dia 25 de manhã os nossos presentes. Quando chegamos em Brusque, no dia 24, pelas 5 horas, o pessoal já estava ganhando os presentes do Papai Noel. Quer dizer que o Papai Noel era mais legal que Jesus, que o menino Jesus parecia, né? E o Papai Noel fazia tanta festa, tantas coisas. O mundo faz isso. Então, queridos, é claro que são costumes, são épocas. Eu sou de origem alemã, né? Então os alemães têm também uma maneira de demonstrar Deus, falar de Jesus. Os italianos têm outra forma, e assim, cada povo tem a sua cultura. É claro que quando chegamos em Brusque era um pouco diferente, né? Mas é o que eu queria dizer para vocês, que a primeira coisa que eu ouvi falar de Jesus é isso, que ele estava presente. Então, mas depois eu fui crescendo e ouvi falar do Jesus da Bíblia, que não era mais um menino, mas que ele tinha morrido. Ele morreu na cruz do Calvário e ele tinha morrido para nos salvar. Eu comecei a ficar com dó desse camarada. E eu fiquei sabendo de tantas coisas boas que esse Jesus fez, coisas maravilhosas que esse Jesus fez. E eu ficava imaginando, será que não tinha uma maneira desse Jesus ter escapado? Quantos de vocês também pensaram isso? Levanta a mão. Não estou sozinho, vocês estão vendo? Eu não sou diferente da maioria. Eu estou aí, junto com o pessoal. É assim a nossa vida. Por isso Paulo, queridos, ele estava preocupado que não fosse conversa, que não fosse somente palavras, mas que as pessoas ficassem conhecendo Jesus como ele é. Mas chegou um tempo que eu conheci Jesus, um Jesus que ninguém tirou a vida dele, que ninguém tramou contra ele, mas ele veio e ele sabia que ele ia morrer na cruz do Calvário. Ele fez isso, não foi roubado, não foi uma trama dos sacerdotes, não foi Pilatos, simplesmente, mas aquelas pessoas acabaram de certa forma cumprindo um propósito que existia. Jesus veio para se oferecer por mim e por você. Sabe por quê? Porque era para eu e você morrer, era para nós pagar o preço, mas ele disse: eu quero pagar o preço por essas pessoas. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a amar esse Jesus que me ama tanto.
E nós precisamos entender isso, queridos. Entender esse Jesus que nos ama ao ponto de Ele não querer que nós venhamos sofrer. Mas mesmo assim, queridos, nós somos tão egoístas. Acabamos sendo tão egoístas que parece que para a gente vir na igreja ele tem que fazer alguma coisa, senão a gente não está feliz. Eu não vou mais na igreja. Se não for assim, se não for assado, eu não vou mais na igreja. Queridos, ele já fez tanta coisa. Como é que nós podemos ser tão ingratos ao ponto de dizer, eu não vou mais se ele não fizer alguma coisa, eu preciso de uma mudança? Queridos, eu tenho aprendido nesse meu tempo de fé, que quando eu não cobro nada, mas quando eu entrego a minha vida, quando eu estou disposto a adorar Ele, todas as coisas dele começam a me abençoar. E quando eu começo a buscar a Ele só porque eu quero alguma coisa, as coisas não vêm, os milagres não acontecem. Então nós precisamos entender essas coisas, queridos. Precisamos entender que realmente nós precisamos orar, não para chegar simplesmente mais perto dEle, não porque Ele quer que nós oramos, mas porque quando nós oramos a Ele, isso deve ser uma coisa que deve brotar dentro do nosso coração, um desejo de amar, esse que tem nos amado tanto. Às vezes a gente fala, a gente diz, eu amo Jesus. Se o pastor Gilmar perguntar aqui, quem é que realmente ama Jesus, levanta a mão. Eu acredito que todos vão levantar a mão. Mas será que a gente sabe o que é amar? Uma vez eu pensei que eu sabia o que era amar uma mulher. E eu disse para uma mulher que eu amava ela. Amava nada, eu queria ela para mim. E são coisas assim que a gente vive o nosso dia a dia, muitas vezes enganado, sem perceber. E com Deus é a mesma coisa. A gente diz, eu amo a Deus. Não, eu quero Ele porque eu acho que Ele pode me ajudar. Mas não deve ser assim. Deveria ser justamente ao contrário. Ele é Deus. E porque Ele é Deus, eu quero adorar a Ele. E isso precisa, queridos, para que nós possamos então realmente conhecer as grandezas de Deus. Mas Paulo, ele continua dizendo, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Ele diz, entre nós conversamos dessas coisas. Nós falamos algumas coisas, mas que para vocês não. Nós queríamos que vocês conhecessem, na verdade, o propósito de vocês conhecer Jesus é no poder. Mas ele diz aqui, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então, ele disse, nós não falamos essas coisas, que alguns acham que é interessante, que realmente é sabedoria para a nossa época, que era a época dele que ele estava falando. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ele diz para a nossa glória. É para a nossa glória. Amém? Para que essa glória venha nos envolver. Para que nós venhamos viver nesta glória. Para que nós venhamos desfrutar nesta glória. Entende? Amém? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui ele revela uma coisa maravilhosa. Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração, ninguém pensou o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Quer dizer, em outras palavras, que Deus tem preparado coisas maravilhosas para mim e para você. Algumas vezes, irmãos, quando eu estou lá no retiro, que chega na sexta-feira à noite, ou é no retiro das mulheres ou dos homens, que tem aquela recepção, eu fico imaginando. Quantas vezes aconteceu isso? A gente faz essa recepção para essas mulheres, para esses homens, para os jovens, para as crianças, enfim, a gente procura fazer uma recepção legal, gostosa, o melhor que dá. Às vezes não fica tão legal quanto a gente gostaria que fosse, mas a gente procura fazer uma boa recepção. E eu fico imaginando, pelo que aqui está escrito, como é que vai ser a recepção na glória. Eu paro para pensar e eu me lembro de uma Copa. Foi Copa
Ou foi Olimpíada? Agora estou confuso. Que aconteceu na China. Foi Olimpíada, né? Olimpíadas. Que aconteceu na China. E que eles fizeram um espetáculo que foi coisa mais linda. Eu nunca tinha visto, e eu não sei se houve um espetáculo mais lindo do que aquele que eles fizeram naquela abertura. Que coisa mais linda, a China fez isso. Um país comunista. Eu fico imaginando como é que vai ser no céu. E tem gente que não está nem aí para o céu. Eu digo uma coisa para vocês, vai ser tremendo. E eu quero estar lá. E eu quero que cada um de vocês estejam lá. Eu gostaria de poder estar ali contando um por um. Esse veio, esse veio, esse veio, esse veio. Amém. A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Assim como eu estava um pouquinho ali embaixo, hoje cumprimentando aqueles que chegaram, né? Um tempinho ali no momento que eu cheguei. E aquele dia vai ser muito lindo. Mas às vezes a gente não para pensar. A gente está só preocupado porque tem conta para pagar. Porque temos alguns projetos, temos algumas coisas que de repente não estão acontecendo. Queridos, nós somos muito egoístas. Nós ficamos muito preocupados com o nosso umbigo. Nós ficamos preocupados com coisas que não têm valor. Como não tem valor, pastor? Não tem valor talvez para o senhor, mas para mim tem valor. Porque não é o filho do Senhor? Porque não é a filha do Senhor? Porque não é o Senhor? Porque não é a casa do Senhor? Porque não é a família do Senhor? Não é o problema, não é do Senhor? Você quer saber? Eu também tenho problemas. Também tenho, nós sempre temos alguma coisinha. Quando a gente resolve um, a gente já pega o outro. Vocês já viram assim? Assim não tem ninguém sem nada aqui. Tem alguém que está sem nada assim? Nenhuma coisinha para resolver? Levanta a mão se tem alguém. Vou baixar meu. Todo mundo está. Porque é assim, quando a gente termina uma coisa, a gente já pega outra. É natural. Uma vez eu estava tratando um assunto de um casal que estavam querendo separar. Eu disse, sabe por que vocês estão olhando para essas coisinhas pequenas? Porque vocês não estão com filho doente. Se vocês estivessem com filho doente, vocês estavam preocupados em resolver o problema do filho. Mas como vocês não têm nada disso, vocês têm que arrumar uma encrenca. E às vezes é assim mesmo. Uma coisinha simples, às vezes faz uma coisa tão grande. Aonde nós poderíamos justamente estar olhando totalmente diferente para as coisas, estar agradecendo a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sempre eu tenho recebido as bênçãos de Deus quando eu estou agradecendo, quando eu estou agradecido, quando eu estou louvando, quando eu estou bem, quando eu estou feliz. E quando eu não estou assim, que eu estou apreensivo, eu já fico preocupado, porque eu penso, eu não estou bem, vai ser difícil realmente essa bênção chegar desse jeito. Mas quando eu me entrego, quando eu consigo entregar para Ele, porque Ele diz assim, lançai sobre mim todas as vossas. Nem é todo mundo que sabe esse negócio. Tem que ler mais a Bíblia. Aqui pelo menos na teologia básica, eles falam desse negócio, pastor Vilimar. Então se vir aqui terça-feira, domingo de manhã, vai ser legal. Eles vão aprender esse negócio, amém. Então eu vou falar alto. Diz assim, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Amém? Ou lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E nós temos que aprender, queridos, a viver nesse cuidado. É coisa tão gostosa quando a gente aprende a confiar nele, a se entregar nele. Parece que a gente às vezes está até abusando, mas não. Eu tenho certeza que Ele ama estar conosco. O Davi, ele abusava desse negócio. O Davi via um leão levando uma ovelhinha, ele corria atrás do leão. Porque ele abusava dessa confiança que ele tinha em Deus. E chegava lá, Deus dava força para ele, ele arrebentava o leão pelo meio, pegava o leão pela barba. O Davizinho, imagina só. O que alguns homens aí que tem mais? Como o Dilão, o pessoal aí maior, Márcio, Vilimar, os outros homens que tem aqui, o que não vão fazer com o leão na mão de Deus? Vão estraçalhar o leão, vai ser igual um pacotinho. Amém? Mas nós temos que aprender a viver nesta confiança, queridos. Glória a Deus, Deus é tremendo. Aí ele continua
depois de ele dizer que tem coisas maravilhosas preparadas para nós. Agora tem horas que eu pergunto assim, e por que nós não desfrutamos dessas grandezas? Nós não desfrutamos dessas grandezas exatamente por causa das nossas preocupações. Nós vamos buscar Deus de forma errada. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Se alguém não gostar, me perdoe. Uma vez, vou contar de novo a história. A minha esposa ganhou um canarinho do reno. Quantos lembram dessa história? Alguns lembram. Quantos não lembram dessa história? Levanta a mão. Então eu tenho que contar de novo. Tem muita gente que não lembra. A pastora Ivanete ganhou um canarinho do reno, do Calinho, da Neide. Aí eu precisava comprar uma gaiola. Eu fui num desses aviários, comprei uma gaiola que eu achei bonita. Aí já fui lá, já comprei um comedor e um bebedor. E a gente vai com todo carinho, gaiolinha nova, né? Canarinho do reno, cantador. Cantava, que era coisa linda. Aí, pastor Gilmar chega. Quando fui comprar, o homem lá do aviário, ele disse, temos esses comedores, esses bebedores aqui, o senhor escolhe o que o senhor quer. Tinha colorido, tinha vários comedores e bebedores. Aí eu peguei e escolhi um bebedor de acrílico transparente e um comedor acrílico transparente. E trouxe para casa. Eu gosto de coisa assim, né? E eu peguei e trouxe, coloquei na gaiola, todo feliz com aquele canarinho. Colocamos lá, coloquei comida para ele. Acontece que aquele canarinho ficava agarrado na gaiola, tentando comer através da transparência do comedor. Quem já viu isso? Não é só eu, tá vendo? Eu estou aí junto com o pessoal. E ele tentava comer, e agarradinho, e cansava de tanto, e não comia nada, não se alimentava, porque ele estava tentando através da transparência do comedor. Mas, queridos, aquela gaiola, ela era tão bem feita, ela era tão pensada, que tinha uma partezinha onde se colocava o comedor, que o comedor ficava na frente do puleirinho. Foi tudo pensado para o conforto daquele canarinho. Mas aquele canarinho não ficava no conforto que foi pensado. Aquele canarinho ia para o lado da gaiola, sofria agarrado e beliscava, mordia, mas não pegava nada. Por quê? Porque ele estava indo por caminhos errados. Assim é a nossa vida. Por isso o pastor Gilmar traz isso. Às vezes a gente quer as bênçãos de Deus e vai por caminhos errados. Às vezes a gente vai com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação. Mas sabe o que aconteceu? Quando aquele canarinho cansou, onde é que vocês acham que ele parou? No puleiro. E quando ele estava na frente do puleiro, ele olhou e tinha comida na frente dele. Às vezes Deus deixa você cansar. Deus deixa, tem que deixar, fazer o quê? Deus diz, é tão fácil. É só ele sentar. É só ele descansar. É só ele crer. É só ele se entregar. Mas esse meu servo vive ansioso, essa minha serva fica ansiosa, ela pensa que ela não merece, ela pensa que eu já não preparei tudo, que eu já não pensei tudo, mas ela fica toda a vida preocupada, ansiosa, e não desfruta das bênçãos de Deus. Assim somos nós, igual aquele canarinho. Então, queridos, eu olhando para essas coisas, eu começo a perceber que, de certa forma, existe uma coisa dentro de nós, uma pequenez, que acaba atrapalhando a falta de confiança, a falta de acreditar que Deus quer o melhor para nós. Ao ponto de nós dizer, se as coisas não estão boas, nós ter a coragem de dizer, se não está boa, não tem problema, porque Deus sabe o que faz. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então nós temos que aprender a confiar. E aqui diz que coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou o coração humano, está preparado. Quer dizer, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Então nós precisamos, saber que tem aquela hora de descansar. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Se você abrir a Bíblia lá em Isaías, abre Isaías, capítulo 30.
versículo 15. O que está escrito ali? Aqui na minha Bíblia está escrito assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Antes, garrado na gaiola, tentaste comer. Ansioso. Estou parafraseando, não está aqui isso, tá? A minha Bíblia não está diferente de vocês. Mas aqui diz o quê? No sossego e na confiança estaria a vossa força. Quer dizer, no sossego, na tranquilidade, na confiança, no descansar, no saber que Deus está contigo, esta é a tua força. A tua força, em outras palavras, aqui está dizendo, é quando tu não fazes força. Uau! Quando não fazes força, aí é que tu estás forte. Porque aqui diz assim, porque tem gente que é assim: meu irmão, eu tenho que orar por esse motivo, ora comigo. E na verdade ele vai orar, mas ele vai fazer força, ele vai torcer para aquilo acontecer. Eu não é? Fica torcendo para aquele negócio dar certo, para aquela oração ser atendida. Na verdade você não tem que torcer nada, você tem que falar, você tem que dizer: Senhor, está nas tuas mãos, eu acredito, eu sei que tu tens cuidado de mim, eu sei que tu já estás trazendo as bênçãos que são nossas, as bênçãos que são minha, que são da minha casa, porque a minha vida eu já entreguei a ti, a minha casa, a minha família, a minha vida, o meu futuro, o meu passado, o meu presente, estão todos na tua mão. Uau! É no descanso, é confiando. Aí o versículo 16 de Isaías 30 diz assim: mas dizeis não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto, diz aqui, fugireis, e sobre cavalos fugiremos, cavalgaremos. Por isso, a Bíblia diz aqui: vossos perseguidores também serão ligeiros. Quer dizer que quando eu tento resolver com a minha mão, eu complico as coisas. Aquilo que eu penso que eu estou resolvendo, eu estou complicando. Quando eu penso que estou fazendo alguma coisa que vai me ajudar, na verdade eu vou complicar mais ainda. Aí eu preciso agora o quê? Fé, confiança, para dizer: eu confio em Deus, eu acredito, eu vou esperar. É claro que nessa hora, às vezes a gente também pode se esbaldar demais, e aí o malandro diz assim: eu vou esperar em Deus. Também não é assim. É para ir trabalhando, é para ir fazendo a nossa parte, é para ir agindo, mas no sossego e na confiança, sem ansiedade, confiando, sabendo que Deus está contigo. Porque nós podemos ver que Davi, ele viu que um leão vinha pegar a ovelhinha dele, ou melhor, nem dele, não era do pai dele, que veio pegar a ovelhinha do pai dele. O que o Davi fez? Ele foi fazer a parte dele. Eu vou livrar a ovelha. Mas ele foi no sossego, ele foi tranquilo, ele não foi com medo. Se o pastor Gilmar fosse lá, talvez eu ia fazer assim, ó. Hey, sai, hey! Ia tentar espantar o leão. O Davi foi tranquilo, ele foi em cima do leão, como que vai em cima de um gatinho. E agarrou o leão como quem agarra um gatinho. O pastor Gilmar já ia olhar. Ah, meu Deus. Será que não? Não sei. Não deveria ser assim. Deveria fazer como o Davi fez. Eu me lembro que uma vez eu li um livro que tratava justamente sobre esse assunto. Como a gente olha para as coisas. Como a gente vê aquilo que está diante de nós. E naquele livro, naquele capítulo, contava uma história. Se eu não estou equivocado, aconteceu isso na Holanda. Aconteceu que naquela cidade tinha um circo, tinha leão, tinha alguns animais, e fugiu um leão de uma daquelas jaulas, e saiu pelas redondezas, aquelas casas daquela redondeza. Tinha uma senhora que ela estava costurando, costureira, ela estava costurando, e de repente ela viu aquele animal pular para dentro da casa dela. Quando ela viu aquele animal pular para dentro da casa dela e foi para debaixo da escada, ela pegou uma vassoura e foi para cima daquele animal. E bateu naquele animal, e bateu de tal forma que o animal fugiu dela.
Aí depois o pessoal veio e disse: minha senhora, a senhora está louca. Por quê? Fazer isso com um leão? Ela disse: para mim era um burro. Para mim era um burro. Ai meu Deus, bom, desmontou. Depois de ter mandado o leão embora, desmontou. Por quê? Vocês estão vendo? É como a gente olha para as coisas. Às vezes a gente olha para a situação que está diante da gente, encara ela muito maior do que realmente ela é. E diz, tem algumas pessoas que dizem assim: se você não tiver medo do leão, o leão vai ter medo de você. E foi o que aconteceu com essa mulher. Não é? Como é que você está olhando para o seu problema? Às vezes, queridos, é exatamente isso. Então, nós temos que fazer a nossa parte, mas sem medo, sem ansiedade, sem preocupação, sabendo que Deus está comigo e que Deus está contigo. Amém? Vamos em frente. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o que aqui está dizendo? Que o homem conhece as coisas do homem. Por quê? O Espírito do homem conhece as coisas do homem, mas o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Amém? E aquele que tem, é isso que está dizendo, aquele que tem o Espírito de Deus conhece as grandezas de Deus. Uau! Então nós precisamos, queridos, conhecer as grandezas de Deus, buscar conhecer. Como é que nós vamos buscar conhecer as grandezas de Deus? Procurando ter intimidade com Deus. Como? Conhecendo a palavra de Deus. Às vezes você não conhece nada sobre uma pessoa, mas existem pessoas que escrevem livros, existem autores, e você nunca ouviu falar sobre aquela pessoa, mas de repente você começa a ler um livro daquela pessoa, você começa a ter uma noção de quem é aquela pessoa. Existem, na verdade, vários tipos de livros. E quando você começa a ler alguma coisa sobre uma pessoa, você vai conhecer. Assim é a Bíblia Sagrada. Você quer conhecer sobre Deus? Você quer saber sobre Deus? Você precisa conhecer mais sobre Deus. Mas você já prestou atenção como você procura saber sobre problemas? Você já prestou atenção quanto tempo nós gastamos com os problemas? Parece que a gente é igual uma galinha, igual um porquinho que fica fuçando e mexendo somente em problemas. Vocês sabem como é que a gente resolve problema de pobreza? Não é trabalhando contra a pobreza, é trabalhando a favor da abundância. Então, a gente precisa prestar atenção como é que a gente está fazendo. Às vezes você está se envolvendo cada vez mais com luta, com dificuldade. Se você deixar de mexer com as lutas e com as dificuldades, tem gente que vai para a oração, sabe que vai para a oração, leva os problemas todos para a oração, porque entende que eu tenho que ir lá diante de Deus. Oh Deus, isso aqui, oh Deus, isso aqui, oh Deus, mas essa, meu Deus, olha aqui só o que está acontecendo comigo, mas essa aqui, Deus. Mas não é assim, pastor Gilmar. A gente sempre aprendeu na Bíblia isso. A Bíblia diz, eu entendo assim, que nós temos que entrar diante do Senhor para adorar Ele, com ação de graça. A minha vida começou a mudar, sabe quando? Quando eu deixei de fazer exatamente isso. Ia para diante de Deus só pedindo coisa. Quando eu comecei a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a achar em Deus, cada dia mais, razão para mim adorar Ele, achar a bondade dEle, ver o que Ele fez por nós.
E sabe o que acontece? Depois de eu falar todas as grandezas de Deus, aí no finalzinho eu falo dos meus problemas. Aí eu já falo totalmente diferente. Se eu falar no começo, eu vou dizer, oh Deus, isso aqui, aquilo lá. E depois eu digo, oh Deus, tu que já fizeste tudo, tu que és tão grande, tu que és tão poderoso, já sei que está na tua mão. E eu entrego tudo nas tuas mãos, porque eu sei que tu já estás cuidando de tudo isso. Aí a minha oração é diferente. Amém? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos crescer, queridos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ora, nós não temos recebido o espírito desse mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Nós não temos o espírito do mundo, mas nós temos o espírito que vem de Deus, né? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos. Quer dizer, se nós for falar gratuitamente, aqui está falando, quando fala dessa graça, desse gratuito, está falando de Deus, que Jesus morreu. E agora você recebe de graça. É de graça, mas alguém pagou a conta. É de graça, mas alguém sofreu no teu lugar. Quando é gratuito aqui. Porque normalmente o que é gratuito a gente não valoriza. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que quando uma pessoa paga, dificilmente ela falta? Por isso nós nos retiros, nós fazemos desse jeito. A vaga só está confirmada depois de paga. Por quê? A pessoa pagou, agora eu vou ter que ir, eu paguei, eu não vou perder aquele dinheiro. Não é assim? Agora vocês querem saber como é que aconteceu no culto dos homens, na Costela Fogo de Chão, que era gratuita? Nós fizemos para 500 pessoas. Pergunta para mim, pastor Gilmar, veio 500? Mas nós distribuímos para 500. Mas não veio 500. Veio 500, pastor Gilmar? Não veio. Por que não veio? Porque tem pessoas que quando é de graça não valoriza. Até uma Costela Fogo de Chão, gente. Tem gente aqui dizendo, se eu sabia, eu tinha vindo no lugar dele. É ou não é? Quantos tinham vindo no lugar daqueles que não vieram? Olha aí, ó. É assim. Quando é de graça, as pessoas não valorizam. E a salvação é de graça e tem gente que não valoriza. Mas alguém pagou essa conta. Alguém que te ama pagou. Então nós precisamos entender isso e valorizar isso. Porque senão nós pecamos quando nós não valorizamos o que Deus fez por nós. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Que coisa maravilhosa esse negócio. Amém? Porque ele é espiritual e não adianta querer julgar ou não julgar. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, quando eu olho para isso aqui, eu olho para essas coisas de Deus, eu vejo razão para mim adorar a Deus. Para mim começar cada dia, tirar um tempo para ir para a presença de Deus e dizer, oh Deus, como Tu és grande. Ó Deus, como Tu és maravilhoso. Ó Deus, como Tu és glorioso. Eu estou aqui e eu acredito que todas as bênçãos que Tu tens para mim vão acontecer. E olha que eu acredito em bênção, gente. Vocês sabem que eu sou extravagante. Quantos anos eu falo que eu quero viver? Ele já sabe disso. Porque eu falo disso e eu acredito nisso. Amém? Pastor Gilmar é doido. Aqui diz que é loucura. Na verdade tem coisas que são loucura. E se o senhor morrer antes de 150? Vai ficar alguns certos depressivos dizendo, Deus não cumpriu. Mas eu vou estar lá, gente. Amém? Mas eu acredito que Ele pode me dar. Ou não? Vocês não acreditam que Ele pode me dar? Eu gostaria que todos vocês pudessem ver. Pena que a maioria não vai ver. Vocês já pararam para pensar? Eu vivi 150, parei para pensar. Eu vivendo 150 anos. Quantos eu vou sepultar? Meu Deus, eu disse, Senhor, não. Porque é triste sepultar, não é verdade? Eu quero que vocês acreditem que Deus pode dar para vocês também. Porque eu não quero sepultar vocês. Não gostaram do que eu falei? O Anderson vai ficar para ajudar a tocar aos 150 anos.
Ele não vai precisar viver, porque ele é mais novo, ele não vai precisar viver 150, né? Amém? É claro que a gente brinca, mas eu creio que Deus pode dar, queridos. Amém? E eu creio, e se Deus cumprir, Ele vai cumprir isso aí. Se Deus cumprir o meu desejo, eu quero viver. E quase, vocês sabem o que é o meu propósito? Não é porque eu quero viver e eu não tenho pressa de ir para lá. É porque se alguém vir me perguntar, quando eu tiver 130 anos, o que faz o senhor viver 130 anos? Eu vou dizer, é Ele. Quando eu tiver 40 anos, 140, se eles virem me perguntar, o que é que faz o senhor viver esses 140 anos? É Ele, é a fé nele. Vocês não querem isso? Eu quero testemunhar. E eu quero ir para a televisão. Eles vão vir me entrevistar em nome de Jesus. E eu acredito nisso. E vai sair para o mundo inteiro dizendo, tem um homem lá na cidade de Brusque, que está com 140 anos. Ele é doido, ele diz que é Deus. Todo mundo vai ouvir falar de Deus. Amém? Tudo na nossa vida tem que ser motivo para glorificar a Deus. Senão não tem razão. Não porque eu tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, queridos. For para morrer, nós morremos agora. Não tem problema, eu sei para onde eu vou. Mas o tempo que eu viver, eu quero viver para glorificar a Deus. Porque Ele merece, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Aleluia. Pastor Gilmar é doido mesmo, não tem problema. Eu sou doidinho. A minha esposa é que sabe. Glória a Deus. Agora eu gostaria de estar lendo com vocês, queridos, um outro versículo que se encontra em Isaías. Isaías 45, versículo 22. Diz assim: olhai para mim e sede salvo, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus. Eu falei todas essas coisas, e eu falo com muita alegria, e eu acredito em cada uma dessas palavras. E eu tenho falado isso para vocês, para que vocês possam contemplar um pouco da grandeza de Deus. Para que nós possamos agora meditar um pouco sobre esse texto. Olhai para mim, por isso eu coloquei o tema dessa palavra, olhai para mim. Porque aqui diz, olhai para mim e sede salvos. Quantos de vocês conhecem Augusto Cury? Levanta a mão. Amém. Não são tantas pessoas, mas um bom número conhece Augusto Cury. O Augusto Cury, ele tem um livro, 12 semanas para mudar uma vida. Neste livro, ele tem uma lei que ele fala, que é importante, que cura a gente. E sabe qual é essa lei? Contemplar o belo. Quem conhece, quem já ouviu falar dessa lei, contemplar o belo? O Augusto Cury é um psiquiatra. Mas ele não é só um psiquiatra, ele é um pesquisador. Ele fez experiências, realmente. Ele entende dessa área. Conforme aquelas pessoas que já leram alguns livros dele, sabem que ele era ateu. E ele decidiu ler a Bíblia para estudar a personalidade de Jesus. E ele não acreditava em Deus. Mas ele lendo a história de Jesus, lendo tudo sobre Jesus, pela experiência que ele tem, pela formação que ele tem, ele chegou na seguinte conclusão: esse homem que eu imaginava, porque ele imaginava que aquilo ali era fruto de alguém muito inteligente que tinha escrito sobre esse Jesus. Mas ele, por alguns detalhes, ele disse, não pode ser fruto da mente humana. Esse Deus, esse Jesus realmente existiu. E hoje ele aceitou Jesus, ele é um homem que aceitou Jesus. E ele escreve alguns livros, ele tem uma coleção de livros. Não estou fazendo propaganda do Augusto Cury, mas eu estou tentando falar alguma coisa para que vocês possam entender o que é o contemplar o belo. Porque aqui diz, olhai para mim, vós todos os termos da terra sereis salvos. Se eu não estou equivocado, eu leio num dos livros dele alguma coisa assim, de que a filha dele disse assim, pai, como eu posso achar o belo? Num muro trincado, num muro rachado. Ele disse, você pode achar o belo. Porque se você olhar para a intenção daquele homem que construiu aquele muro, ele não construiu aquele muro para ser rachado. Ele construiu com um propósito.
havia uma coisa interessante na mente daquele homem. Você pode encontrar também naquela capacidade de edificar. Você vai perceber que há alguma coisa boa. Você vai encontrar o belo. E o Augusto Cury diz que se você começar a contemplar o belo na tua vida, no teu dia a dia, algumas coisas vão mudar. Você vai ser curado. Ele dá uma relação de coisas que realmente algumas coisas que você vive, algum problema que você está vivendo, que você vai ser curado, porque você viveu algumas leis, e ele leva para Jesus, que Jesus viveu essas coisas. E aí eu vou para a Bíblia, e a Bíblia diz: olhai para mim. Eu pergunto se o muro rachado tem alguma coisa de boa para se olhar, que possa ser edificante. Eu pergunto para você: quanto tempo você para olhar o belo em Jesus? Quanto tempo você gasta para olhar a grandeza de Deus e dizer obrigado, Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário, e dizer obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, eu te agradeço, tu és grande, tu és um Deus de amor, tu és um Deus de paz, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu me ama de verdade, eu posso me erguer, eu posso me levantar, eu posso crer no amanhã, porque realmente tu me amas. Agora, esse texto foi escrito quantos anos atrás? Antes que Augusto Cury pudesse entender alguma coisa. Sabe por quê? Porque na Bíblia há a verdade de Deus. Se nós vivermos mais aquilo que a Bíblia diz, nós vamos ser mais felizes. E na verdade, as 12 semanas, mude uma vida, em 12 semanas. Se você vai ver, toda base, na verdade ele cita, ele não dá os textos bíblicos, mas ele cita todos os textos bíblicos, onde o próprio Jesus contemplava o belo, onde o próprio Jesus cuidava do que ia na cabeça dele, onde Jesus mostra todas as coisas. E eu quero dizer para você, se você quer que a tua vida seja mudada, se você quer ver milagre, você comece a contemplar o belo, mas olha para Jesus. Talvez olhando para essa vida, olhando para as coisas que estão ao teu lado, você não consiga ver. Você vai olhar para um muro rachado, você não vai conseguir ver alguma coisa de interessante. Mas se você olhar para o céu, você vai ver a glória de Deus. Se você olhar para aquelas coisas que estão ao teu redor, a natureza, você vai ver a glória de Deus. E tenha certeza que isso vai mudar a tua vida. Eu me lembro que tinha uma época que tinha um programa 911, vocês lembram disso na TV? Quem lembra do 911? Eu me lembro, eu gostava de assistir aquele programa, sempre a gente acabava aprendendo algumas coisas. E eu me lembro de uma vez em que eu assisti um programa onde uma pessoa pegou o telefone, ligou para a atendente, e essa pessoa disse: eu estou ligando, mas nem sei porquê, eu não tenho mais força, eu estou querendo tirar minha vida. Mas ela ligou para o 911, era uma guerra, era uma luta. Um lado dela querendo tirar a própria vida, mas um outro lado tentando lutar. E ainda conseguiu ligar para aquela atendente do 911. E sabe o que aquela atendente disse? Aonde é que você está? Ele disse: eu estou na sala, no telefone. Ela disse: olha para o lugar mais alto que você tem na sala. Sabe por quê? Porque a ciência descobriu de quando você levanta os olhos, algumas ondas que você tem, na verdade, algumas ondas, quando você olha para baixo, parece que gera o desânimo, parece que... Você já percebeu que quando a pessoa está desanimada, ela olha para baixo? Você já percebeu que quando a pessoa está animada, ela anda assim? E aquela atendente disse, eu ouvi ela dizer: olha para cima, porque quando você começa a olhar para cima, algumas ondas cerebrais começam a se modificar, e a frequência começa a mudar. E a Bíblia já sabia disso quanto tempo antes? Olha para cima, olha para Deus. Quando Noé, ele construiu uma arca, sabe o que Deus disse para ele fazer? Deixa uma janelinha aberta no alto da arca. A janelinha deixa de um côvado por um côvado. Sabe o que é um côvado? 45 centímetros. 45 centímetros por 45 centímetros. Um buraquinho, não é uma janela. E deixa bem no alto. Para quê? Para que quando olhar através daquela janela, você vai olhar para onde? Para o céu.
Quando você está com problema, olha para o céu, não resmunga, não critica ninguém, não fala mal de ninguém, não fala mal do governo, não fala mal do pastor, não fala mal do teu esposo, não fala mal da tua esposa, não fala mal do teu filho, não fala mal do patrão, não fala mal de ninguém. Olha para cima, olha para Deus. Aqui a Bíblia diz: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Decida a partir de hoje começar a olhar para Deus. Quando você vai orar, quando você vai tirar um tempo, olha para Deus. Queridos, a maioria dos cristãos, sabe qual é a mania que eles têm? De orar porque eles entendem que tem que orar. Eu já ouvi pessoas dizer que orar é a mesma coisa que carregar pedra. Olha só. Quando já ouviu isso? Levanta a mão. Não pode ser, queridos. Orar é falar com Deus. Como que orar é carregar pedra? Se a pessoa fala que orar é igual carregar pedra, essa pessoa não está entendendo o que é orar. Quem é que vai querer carregar pedra? Eu não. Quem gosta de carregar pedra, levanta a mão. Ninguém gosta. Interessante. Então também não vai gostar de orar. Mas quando você aprender que orar é conversar com o teu Deus, é contemplar a coisa mais linda que existe, coisa mais maravilhosa, sabe de uma coisa? Você vai ter prazer em falar com Deus, e você precisa desenvolver isso. Tem, sempre antes do culto dos homens, tem a vigília dos homens que começa às 10 horas até meia-noite. Sabe o que se faz ali? A gente ora, a gente aprende a orar. No culto das mulheres, sempre antes da sexta-feira, que é o culto das mulheres, na quinta-feira tem a vigília. Para quê? Sabe para quê? Para a gente aprender a orar, para a gente vir. Mas pessoas não vêm. Mas nós temos que aprender a orar. Como é que a gente vai aprender essas coisas? Se a gente buscar Deus, se a gente se envolver com a palavra de Deus. Todos os domingos às 9 horas da manhã é ensinado a Bíblia, teologia básica nós temos aqui na igreja agora. Também, se você não pode domingo de manhã, vem nas terça-feiras às 20 horas. Se esforça, porque isso muda a tua vida. Nós precisamos disso. Amém? Então é importantíssimo, queridos. Como é que a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Se tu começar a ler a Bíblia e ver as grandezas de Deus e conhecer as grandezas de Deus, você vai amar Ele. Como é que você vai amar uma pessoa que você nunca conheceu? Tem gente que tem vindo aqui na igreja, sabe para quê? Só porque acredita que se está vindo na igreja a vida vai mudar. Se vira aqui um pouquinho no louvor e entrar na presença de Deus adorando, já ajuda, já muda. Se vir um pouquinho aqui, ouvir a palavra de Deus, já muda. Imagina se você for fazer essas coisas também em casa, vai aumentar, a bênção vai ser maior ainda. Então nós precisamos disso, queridos. Isso que vai fazer a diferença. Tem gente que quer só oração no pastor, mas depois vira as quartas, não está mais nem aí. Queridos, na verdade é uma sequência de coisas que a gente faz e que muda a nossa vida mesmo. E se você for perceber, tem algumas pessoas que mudam tão rápido a vida e outros ficam anos e anos e não mudam. Mas é por causa desses pequenos detalhes. Vamos buscar mais a Deus. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos amar a Deus. Mas como nós vamos amar quem nós não conhecemos? Uma vez, um colega meu, ele falou para mim que ele conheceu uma menina. E ele falou que ele estava apaixonado por ela. Eu fiquei curioso. Quem não ficaria curioso? Quantos ficariam curiosos? Não estou sozinho, vocês estão vendo? Tem mais gente curiosa comigo. E aí um dia eu estava na casa dele e essa menina passou na frente da casa. Ele disse, lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Fica olhando, ela está atrás. Aí foi. Disse, nem consegui ver direito. Ele viu. Mas eu queria conhecer essa menina.
Vocês sabem quem era essa menina? Aquela que hoje é minha esposa. Uau! Você já sabia esse segredo? Uau! Aí o pai e a mãe, mas a mãe dele não queria que namorasse porque o pai dela estava estudando a Bíblia. E como eles eram muito católicos, eles não queriam. Sobrou para mim, gente. Eu respeitei, tudo bem. Mas quando eu fiquei sabendo que o negócio estava livre, vieram morar na frente da nossa casa. Não teve chance. Amém? Vocês estão vendo que quando eu ouvi falar, despertou a atenção. Vocês estão ouvindo falar de Jesus? Vai depender de vocês, da curiosidade de vocês, de conhecer mais esse Jesus, de buscar mais esse Jesus. E eu vou dizer, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Eu falei para vocês que diz aqui que aquilo que nunca o olho viu, nem o ouvido ouviu, nunca desceu o coração do homem, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Isso é para você! Aleluia, vamos ficar de pé, queridos. Deus é maravilhoso. E eu espero, queridos, que eu coloquei um desejo em vocês, em conhecer esse Jesus maravilhoso. Agora você fecha os seus olhos. Aonde você está? Se você nunca viu Deus, ou viu Jesus de uma forma encantadora, é porque alguém te ensinou sobre um Jesus que ele não é interessante. Porque esse Jesus é um Jesus de longe. É um Deus de longe. É um Deus que não é presente. Mas eu quero dizer para você que este que eu estou falando, Ele é um Deus que vive comigo. Esse é um Deus que quando eu vou dormir, Ele dorme comigo. Antes de eu pegar no sono, não são um dia ou dois, geralmente antes de eu pegar no sono, eu paro, eu digo, oh Jesus, eu quero te agradecer, porque tu tens sido tão bom comigo. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te adorar, eu quero viver muito, 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 para poder te adorar o quanto tu mereces ser adorado. E às vezes eu paro e penso, meu Deus, eu não estou adorando como eu deveria adorar esse Deus e tão maravilhoso que Ele é. Então eu quero que você deixe aquele Jesus feio, aquele Jesus triste, aquele Jesus que não é presente, aquele Jesus que você não sente a presença dEle, deixa de lado. Mas que você entenda que o Jesus da Bíblia é o Jesus que se preocupa com você. Porque na Bíblia está escrito que Ele disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Jesus da Bíblia, esse Jesus, Ele disse assim, eu tenho vos dito isto, eu tenho ensinado essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a minha alegria seja, e a vossa alegria, ou melhor, que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Esse Jesus é aquele Jesus que pagou todas as tuas contas. Tudo que você devia no mundo espiritual, todos os teus pecados, todas as tuas maldades, Ele já te perdoou. É claro que Ele diz, você só precisa crer nisso. E eu quero estar orando agora com você. Fecha os teus olhos. Vamos fazer um propósito de conhecer mais esse Jesus. Senhor, eu tenho falado sobre Ti, mas eu sei que eu sou tão pequeno para falar sobre Ti. Eu acredito, e Tu sabes o quanto eu acredito, que qualquer linguagem que seja, português, inglês, alemão, italiano, até mesmo o hebraico, que é a língua do Teu povo, é pequena para poder anunciar as Tuas grandezas. Porque Tu és mais, Tu és mais, Tu és muito mais. Tu és glorioso, Tu és maravilhoso, Tu és muito mais do que nós possamos imaginar. E dai-nos a capacidade de poder ver essas grandezas em Ti. Faz com que, Senhor, as escamas, a venda dos nossos olhos caia por terra, para que nós possamos olhar para Ti, Senhor, e realmente Te louvar, Te engrandecer. Nós Te pedimos perdão, Senhor, por não estar encantados por Ti,
Muitas vezes estamos encantados por coisas dessa vida. Alguns ficam encantados por um carro, outros ficam encantados por uma casa, outros ficam encantados com o sucesso de uma pessoa, outros ficam encantados com uma pessoa, com um namorado, com uma namorada. Senhor, mas eu quero, Senhor, que este povo fique encantado por Ti. Ó Deus maravilhoso, que uma coisa maravilhosa venha acontecer em cada uma dessas vidas e seja removido agora, em nome de Jesus, o véu que ofusca, o véu que tira o brilho, o véu que tira a beleza, para que nós possamos olhar para Ti, Senhor, sem véu, e ver que Tu és um Pai de amor, Tu és um Pai que nos ama, que as nossas coisas são Tuas, e que as Tuas coisas são nossas, e que nós possamos confiar. Nós podemos ter certeza, sim, da nossa vitória, da vitória na nossa família, da vitória dos nossos filhos, a vitória de todos os nossos descendentes, da bênção sobre toda a nossa família, da bênção sobre a nossa cidade, da bênção sobre a nossa igreja. Ó Deus maravilhoso, nós queremos que isso, Senhor, seja forte, seja impactante em nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, como sacerdote, eu repreendo tudo aquilo que cega, tudo aquilo que rouba a vista, que rouba o entendimento, que fecha o entendimento. Eu ordeno que essas cadeias caiam por terra agora, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, comece agora um amor novo, um amor diferente, um verdadeiro encantamento pela beleza do nosso Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia. Como sacerdote eu ministro uma unção transformadora sobre cada vida, no nome de Jesus. Eu creio que Tu tens o poder de fazer qualquer coisa. Claro que eu preciso para sustentar minha família, eu preciso para um socorro, eu preciso sim. Mas, Senhor, e para levantar aquilo que parece que já está perdido, Eu desmonto no nome de Jesus. Tua força eu decido amar. Eu creio na ressurreição de Lázaro.